Bom dia, meus queridos alunos. Estamos todos aqui reunidos para a nossa aula de hoje sobre o período composto por subordinação e coordenação, o chamado período misto. Muito bem. Na aula passada, nós já começamos essa matéria, e é uma matéria extremamente complexa. Por isso, eu vou retomar com vocês alguns itens que ficaram para trás. Então, eu vou retomar essas orações que aqui estão, para que nós possamos discutir com maior propriedade, para ver se vocês fixam melhor, porque agora começa a complicar mais ainda. Por isso, torna-se necessário que em casa vocês leiam a matéria, tentem fazer os exercícios, assistam a videoaulas, para que vocês possam completar isso aí. E se tiver alguma dúvida, vocês devem perguntar. Não fiquem com as dúvidas, perguntem o tempo todo, participem, para que vocês possam aprender de fato. Muito bem. Olha, na aula passada, ficamos nessa tela aqui, ó. Nos exemplos de período composto por coordenação, não há dependência sintática. Temos orações independentes. Então, vocês já são sabedores disso. Vocês já sabem que as orações coordenadas são aquelas orações que elas são independentes entre si. Não há uma dependência sintática. Uma não depende da outra para existir. Elas são independentes. Então, quando eu falo, por exemplo, Daniele Michele comprou um sítio e convidou o Hugo Belo para desfilar no sítio, numa passarela que tem lá, aí o que a Daniele Michele está fazendo? Duas coisas independentes. Uma, comprar o sítio. A outra, levar o Hugo Belo para desfilar. Então, são duas situações independentes. São duas orações autônomas. Elas não têm uma dependência sintática entre elas. Por isso, são coordenadas. A diferença que existe entre elas é que uma pode vir sem a conjunção. E a outra pode vir com a conjunção. A que vem sem a conjunção, como que ela é chamada? Oração coordenada o quê? Por subordinação. Oração coordenada Assindética. assindética. E quando aparece uma conjunção, como a conjunção e, mas, todavia, ou, é chamada de oração coordenada o quê? Sindética. Sindética. E mais o nome de quê? Do advérbio, sei lá. Da conjunção. Ah, sim. Tipo, se Não ela é é? afirmativa, se ela é Isso. inclusiva. Parabéns. Muito bem. Se ela vai ser aditiva, adversativa, alternativa, não é? Conclusiva. Então, quer dizer, eu tenho 5 orações coordenadas sindéticas. 5 tipos que eu tenho, de acordo com a conjunção. Eu acho que isso está claro para vocês. Não é? Observe que agora, esse exemplo. Depois de 1000 operações sofisticadas para minhas limitações, retirei das entranhas de isopor o novo notebook. Isso tudo aqui é uma oração só. Vamos ver se vocês são bons de memória. Por que isso aqui tudo é uma oração só? Depois de 1000 operações sofisticadas para minhas limitações, retirei das entranhas de isopor o novo notebook. Alguém sabe dizer por que tudo isso aí é uma única oração? Porque só tem um verbo? Porque eu só tenho um verbo, parabéns. E qual é o verbo? Retirei, eu acho. Retirei. Muito bem, só tem uma oração. Beleza. Essa oração, ela precisa de complemento? Ela está pedindo algum complemento depois de notebook? Não. Não. Então o que ela é? Coordenada. Coordenada. Existe alguma conjunção nela? Não. Não. Então o que ela vai ser? Coordenada o quê? Assindética. Assindética. Parabéns. Agora, observem a segunda oração. E coloquei, ó. Quer dizer, coloquei o notebook. E coloquei, ó, em cima da mesa.
essa oração, ela depende da outra para existir? Sim. Sim. Vocês acham que depende? Se eu falar que eu coloquei o notebook em cima da mesa, depende de outra oração? Não. Não. Vocês ficaram em dúvida porque eu falei coloquei, aí vocês ficaram em dúvida. Mas se eu falar assim, ó, lugar do O, eu falar notebook e coloquei o notebook em cima da mesa, não precisa de ajuda, ela é independente também. Então ela vai ser coordenada. Só que tem um detalhe, ela começa com o quê? E coloquei-o. Com preposição. Não. Conjunção. Conjunção. Isso. E essa conjunção, como que ela é chamada? Eu acho que é aditiva. Parabéns, aditiva. Então, essa segunda oração, como é que ela vai ser classificada? Oração coordenada sindética aditiva, eu acho. Parabéns, arrasou, arrebentou. É uma oração coordenada sindética aditiva. Eu acho que ficou bem claro para vocês. Agora vejam as orações de baixo, o período de baixo. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância. Vamos dar um nome para essa pessoa aí. Vamos falar, por exemplo, deixa eu ver o nome aqui. Dagoberto. O Roberto? Dagoberto? Que isso, meu Deus? Jogando Cruzeiro. Esse aluno está assistindo vídeo aula de graça, ele não está matriculado, mas tudo bem. Dagoberto tinha 5 anos e Dagoberto ia para o jardim de infância. Quando eu falo Dagoberto tinha 5 anos, tem sentido completo? Tem. Tenho. Tem. Então vai ser uma oração Coordenado. coordenada. Tem alguma conjunção? Não. Não. Então vai ser coordenado o quê? Assindética. Perfeito. E ia para o jardim de infância. E Dagoberto, coleguinha de vocês, ele se matriculou hoje, e Dagoberto ia para o jardim de infância. E agora, eu falo que o Dagoberto ia para o jardim de infância. Essa oração, o que ela é? Ela é independente ou ela depende de outra? Independente. Isso, então vai ser o quê? Oração o quê? Coordenada. Coordenada. Só que ela começa com o quê? Conjunção. Com uma conjunção aditiva, não é? Então ela vai ser oração coordenada Sindética aditiva. Parabéns, vocês arrasaram. Orações coordenadas estão claras. Alguém tem dúvida? Pois é, Melissa, Beatriz, Matheus Alves, Natália Coelhinho da Páscoa, que não fala nada. Lucas Amaral Montenegro, Paiva. Nossa, mas que nome mais suntuoso. Imagina uma garota que tem esse sobrenome, por exemplo, Isabela Amaral Pinto. Negro Paiva. É luxo demais. Isso é nome de artista. Bom, então nenhum de vocês tem dúvida, não? Beleza. Olha, na expressão, depois de 1000 operações sofisticadas para minhas limitações, não há verbo. Logo, não se trata de uma oração, mas de um termo de natureza adverbial que faz parte da primeira oração do período. Deixe-me voltar. Olha isso aqui, ó. Depois de 1000 operações sofisticadas para minhas limitações. Muita gente acha que isso aqui é uma oração, porque está tão grande que se tem a impressão de que é uma oração, só que não é. Por que não é uma oração? Porque não tem verbo. Porque não tem verbo. O verbo aparece depois da vírgula. Isso aqui vai ser o quê? Apenas um adjunto adverbial. Por que adverbial? Indicando o tempo. Em que tempo eu retirei das entranhas do isopor o novo notebook? Depois de 1000 operações que eu fiz. Olha o tempo presente aí. Depois, quer dizer, não foi agora, não vai ser amanhã. Depois, eu gastei um tempo para fazer isso. Então, tudo isso, depois de 1000 operações sofisticadas para minhas limitações, tudo isso indica o tempo que eu gastei. Como é mais de uma palavra, não é uma só, eu chamo de adjunto adverbial. Por que adjunto? Oh, desculpa, gente. Locução adverbial. Por que locução? Porque eu tenho várias palavras juntas. Com sentido de quê? De um advérbio.
advérbio de tempo. Eu posso tirar tudo isso e colocar só uma palavra. Depois, retirei das entranhas de isopor o novo notebook. Olha o depois. Depois indica tempo passado. Certo? Beleza. Agora vamos para o outro. Agora já não é mais coordenação. Agora é subordinação. Bom, no período composto por subordinação, vocês sabem que eu vou ter duas orações importantes. A primeira se chama oração principal e a segunda se chama oração subordinada. Diferentemente das coordenadas, uma depende da outra para ter sentido, para existir. Gostar da performance? Diferentemente das coordenadas, na subordinação, uma oração depende da outra. Uma será principal e a outra será subordinada. Look at see, do inglês, olhe para ver. Chama-se redundância, pleonasmo em inglês. Look at see. No meu inglês britânico. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. Eu tenho aqui duas orações. No sábado, recebi um embrulho complicado. Ó, embrulho complicado. Recebi, olha o verbo aí. Uma oração. Que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. Olha o necessitava. Outro verbo, outra oração. Então eu tenho duas orações. E elas não são independentes. Tá? Não são independentes. Uma depende da outra para existir. A primeira, aquela que exige complemento, é chamada de oração principal. E aquela que foi criada para satisfazer as necessidades da oração principal é chamada de oração subordinada. Que necessitava de um manual de instruções para ser aberto? Oração subordinada. Tá? No sábado recebi. Agora vem uma pergunta. Alguém fala assim, Márcio Lomas. E se eu colocasse no lugar do que, o i? Se tivesse o i no lugar do que, muda de figura. Vamos usar a inteligência? No sábado, recebi um embrulho complicado e necessitava, quer dizer, o embrulho necessitava de um manual de instruções para ser aberto. As duas ficaram independentes. Ou seja, no sábado eu recebi um embrulho complicado. Pronto. Todo mundo entendeu que no sábado eu recebi um embrulho complicado. Beleza. E necessitava, o embrulho necessitava de um manual de instruções para ser aberto. Independente. Seriam coordenadas se a segunda começasse com e, que é uma conjunção. Só que neste caso, a segunda começa com que. Não é e. E que não é conjunção. E é conjunção. Que não é conjunção. Então, se que não é conjunção, essa segunda oração, ela não vai ser coordenada. Ela vai ser subordinada. Por isso, meus amores, que é muito complexo, tá vendo? São muitos detalhes. A língua portuguesa é muito complexa. Ela não é para amadores. Ela é para profissionais. Ou seja, se eu tiver No nosso caso. todavia, entretanto, sabe aquelas conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, aquelas com 5 tipos de conjunções? Aí seria coordenada. Mas neste caso não é conjunção. Que é um pronome. Tá vendo? Márcio, Oi. mas as orações subordinadas, elas têm conjunções também, não tem? Próprias delas. Nas subordinadas não. O que tem mais é pronome.
Porque eu lembro de estudar, eu acho que foi no 8º ano, tinha uma que era 5S, ou não, 7 que era S, começava com S. Aí eu não tô lembrando agora quais são. E tinham 3 que eram diferentes dessas 7. Que Sim. eram temporais, alguma coisa assim. Tipo, Ah, não sim, sei. são os tipos de conjunções. Isso. Parabéns. Só que quando aparecer, você vai tentar substituir por um pronome. Se o pronome for aceito, aí vai ser subordinada. Mas é muito difícil aparecer. Isso aí que aconteceu é dentro de uma oração só. Agora, no caso, nós temos duas. Agora é um período composto. Quando for somente uma oração, aí sim pode aparecer em forma de conjunção. Lá na frente, eu vou te explicar um jeitinho mágico, tá? Gracinha, você lembra disso até hoje? Lembro, porque o professor que eu tive foi perfeito. Ah, desculpa. Não, você também é muito bom. É porque Ah, obrigado pelo ele muito era bom. muito bom também. Aí eu não Ah, fiquei em consegui segundo esquecer, plano, não. obrigado. Gente, no final do ano nós conversamos novamente sobre isso, tá? Não, Tô brincando, amor. Olha aqui, gente. Agora, observem este período aqui agora. É aquele que eu contei para vocês, que ele é misto. Eu falei misto quente? Falei agora, mas não antes. Ele é misto. Olha como está escrito. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, isso é uma oração. Olha lá, a locução verbal. Vem acontecendo. Eu tenho uma locução verbal, que eu tenho dois verbos. O verbo vir e o verbo acontecer. Por que é chamado de locução verbal? Porque um é principal, acontecendo, e o outro é auxiliar, vem. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória. Segunda oração. E vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. Terceira oração. Em todas as três, eu tenho a presença de verbo. Se eu tenho a presença de verbo, todas as três são orações. Beleza. Olha, houve um corte na memória, é a oração principal. Porque o mais importante aqui é ter havido corte na memória. Então, essa é a oração principal. Houve um corte na memória. E lembrando a vocês, relembrando, que quando aparece o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, é oração sem sujeito. Tá? Então, esta oração aqui, olha, que é a principal, houve um corte na memória, ela é uma oração que não possui sujeito. Tá? Ela é a oração principal, ela é a oração mais importante. Bom, ao mesmo tempo que ela é a oração principal mais importante de todas as três, ela é a mais importante, as outras orações são coordenadas. E ela também é. São três orações coordenadas. Só que esta, houve um corte na memória, é a mais importante. Então ela é principal. O que vai acontecer aqui agora? Presta atenção no titio. Para eu ter uma oração principal, eu tenho que ter uma oração subordinada. Porque não existe oração principal sem a presença de uma oração subordinada. Olha a oração subordinada dela. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos. É oração subordinada a ela. Seu Márcio, mas que oração que é essa? Você vai estudar lá na frente, chama adverbial. Porque está indicando uma circunstância de tempo. É advérbio. Vai ser uma oração substantiva adverbial. Mas não preocupe com isso agora, não. A última oração, e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. É uma oração coordenada sindética. Então, o que esse período tem? Esse período tem três orações diferentes. Eu tenho a principal, que houve um corte na memória. Eu tenho uma subordinada, de repente, como vem acontecendo nos últimos tempos. E eu tenho uma coordenada sindética, que começa com a conjunção e. Tá vendo? Começa com a conjunção e. Então vai ser uma coordenada sindética. Tá. E no caso, esse primeiro estojo escolar está escrito aqui embaixo. Chama-se Hugo. Tá vendo? É o nome do estojo escolar. Chama-se Hugo. E essa oração, houve um corte na memória,
Em relação a essa e vi diante meu primeiro estojo escolar, ela é assindética, porque ela não tem uma conjunção. Conclusão: a oração principal é chamada de principal em relação à subordinada e é chamada de assindética em relação à outra oração que vem depois dela, que é sindética. Isso é um período misto. Eu tenho duas situações. Não é complexo, meus queridos alunos? Bom, isso que eu vou deixar para vocês fazerem depois, tá? Aqui, ó, são os exercícios que eu deixei para vocês fazerem. Beleza. Agora, meus queridos alunos, redobrem a atenção de vocês. Vamos pegar agora as chamadas orações subordinadas desenvolvidas. O que é uma oração desenvolvidas? São aquelas que começam com conectivo. Apresentam verbos conjugados, ou seja, flexionados em número, pessoa, tempo e modo. Tá? Vamos ver cada caso. Olha aqui. Sei que ele virá ao colégio hoje. Tá vendo? Lembra que a Duda falou que o professor dela tinha ensinado que nós podemos ter conjunções nas orações subordinadas? Aqui o exemplo, Duda. Tá vendo? Aqui é o quê? Ah, sim, mas é a 7C, que é causais, concessivos, nananã, temporais, Isso. finais e tem outra aí. Certinho. Olha aqui um exemplo, olha. Sei que ele virá ao colégio hoje. Tá vendo? É uma conjunção. Tá vendo o quê? Ele funciona como conjunção. Está fazendo o papel de uma conjunção. Sei que ele virá ao colégio hoje. Eu tenho duas orações. A primeira, sei, eu sei. Aqui o verbo é a primeira oração. O sei, sozinho, já é uma oração. Eu sei, já é uma oração, tem verbo. Que ele virá ao colégio hoje. Segunda oração. Porque eu tenho outro verbo aqui, ó. Virá. Então são duas orações. Quando eu falo sei, alguém pergunta, sei o quê? Tá vendo? Exige complemento. Qual vai ser o complemento? Que ele virá ao colégio hoje. E esse complemento é uma oração. E essa oração começa com uma conjunção subordinativa integrante. Por que tem o nome de integrante? Porque ela vai integrar a oração principal à oração subordinada. Veja outro exemplo aqui, ó. O menino fica mais alegre quando lhe dão atenção. O menino fica mais alegre. Quando? Quando lhe dão atenção. Primeira oração, o menino fica mais alegre. Segunda oração, quando lhe dão atenção. Essa conjunção agora está com a ideia de quê? De tempo. Então vai ser uma conjunção subordinativa de tempo, temporal. Falou alto para que o ouvissem. Tá, falou alto. Qual que é a finalidade de falar alto? Com qual finalidade? Para que o ouvissem. Então esse para vai ser uma conjunção subordinativa final. Ou seja, expressa uma finalidade da segunda oração em relação à primeira oração. Bom, meus amores, até aqui está um pouco complexo neste momento. Se alguém estiver em dúvida, mesmo que eu demore com essa matéria, mas eu não quero que você continue com dúvida. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Dieguinho, Daniele Michele, Mateus, todos eles. Natália. Não tem, não. Entendi, Marcos. Gustavo, porque é um pouco complexo. Eu só quero que vocês entendam que a segunda oração, que é subordinada, ela começa com uma conjunção. No caso do que, é uma conjunção integrante. No caso do quando, é uma conjunção temporal, que indica tempo. E quando eu falo assim, falou alto para que o ouvissem, qual que é a finalidade? Para que o ouvissem. Então a finalidade é para que o ouvissem. Olha, pode ser um pronome indefinido. Quem tudo quer, tudo perde. Olha, quem tudo quer, uma oração, quer. Tudo perde, segunda oração. O que o quem é? Pronome indefinido.
Quem que perde tudo? O quem, que é um pronome definido. Pode ser um pronome interrogativo. Olha o quem mudando de figura agora. Este primeiro quem, vocês viram que eu não sei quem é. Está indefinido. Mas olha o segundo quem agora. Sabe quem me telefonou? É um pronome interrogativo. Pode ser um pronome relativo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o pronome relativo é aquele que retoma o que veio imediatamente antes dele. É o pronome mais bobinho que existe. Olha o exemplo aqui. O homem que fala a verdade merece crédito. O homem que fala a verdade. Se eu tirar esse que, o homem fala a verdade. O que esse que faz? Ele, de novo, está substituindo homem. O homem fala a verdade, merece crédito. O homem que fala. Eu não precisaria dele. Eu poderia só falar assim, olha, o homem falou a verdade e merece crédito. Ou fala a verdade e merece crédito. Esse que vem para ressaltar, para falar de novo sobre o homem. É um pronome relativo, tá? Beleza. Ali são as orações desenvolvidas. Ou seja, gigantes. Só que eu posso reduzi-las. Eu posso pegar uma oração grande e torná-la pequena. É isso que vocês precisam fazer no Enem, na produção de texto de vocês. Evitarem orações desenvolvidas e usarem mais orações reduzidas. Tá? Como que ela é reduzida? Ela pode vir no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Infinitivo vocês sabem, só que os verbos terminam em ar, er, ir. Ar, er, ir. Né? Falar, partir, crescer, viver. Gerúndio, termina em NDO, falando, partindo, comendo, correndo. E particípio, falado, partido. Tá vendo? Morto. Então eu tenho vários tipos de particípio. Vamos ver os exemplos. Olha aqui. É importante lermos esse livro. Lermos é infinitivo. Ah, mas você falou que infinitivo é ar, er, ir? Aí não é ar, er, ir, porque foi conjugado, nós. Você pode falar só assim, olha, é importante ler esse livro. É a mesma coisa, qualquer um pode ler. É importante lermos, nós. Mas continua no infinitivo. Lermos é infinitivo. Chama-se infinitivo conjugado, porque eu usei a pessoa nós. Agora veja na desenvolvida. É importante que leiamos esse livro. Olha o que chegando aqui agora. Ó. A conjunção integrante, que eu falei para vocês. Conjunção subordinativa integrante. Aquele que eu falei lá atrás. Aqui está na forma desenvolvida. Aqui está na forma reduzida. Eu continuo tendo as duas orações. É importante, aqui o verbo é. Lermos, aqui o verbo ler. Agora no gerúndio, quando termina com NDO. Voltando à cidade, procure-me. Olha de baixo. Quando voltar à cidade, procure-me. Eu peguei o quando voltar, que está na forma desenvolvida. Olha o quando. Conjunção subordinativa temporal, que indica tempo. E eu substituí por voltando. Particípio. Preocupado. Olha, termina com ado, edo, ido. É o particípio. Preocupado com seu estado, chamei o médico. Preocupado substituindo o quê? Por que me preocupei com seu estado? Eu peguei porque me preocupei e transformei em preocupado. Então são chamadas orações subordinadas reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Tá? Bom, vocês farão para mim os exercícios até esse slide aqui, ó, para a próxima aula. Até o número 5. Então, vocês vão olhar no slide e vão fazer para mim até o número 5. Você vai mandar o slide para nós? Vou mandar agora. Vou corrigi-los e vou mandar